Olá, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a última aula da unidade 4 e nesta aula nós vamos estudar a conjunção Vav no hebraico. Mas antes disso, vamos só dar uma olhada no que significa ser uma conjunção. Conjunção é uma palavra que conecta duas partes de uma frase. No português nós temos dois tipos de conjunções. A conjunção coordenativa, como e, mais, ou, etc., ou outras palavras assim, e a conjunção subornativa, se, porque, quando. Cada uma dessas conjunções vai conectar duas partes de uma frase de maneiras diferentes. Já a conjunção que nós vamos estudar no hebraico é a conjunção Vav. E a conjunção Vav é uma conjunção coordenativa que pode funcionar de três maneiras. A maneira principal é a maneira aditiva, como a palavra e no português. A segunda maneira que ela pode funcionar é como uma conjunção adversativa, como a palavra mais no português. E a terceira e última forma é como a palavra ou, que seria uma conjunção alternativa. Então essas três são as três formas que a conjunção Vav pode funcionar no hebraico, mas geralmente você traduzirá a conjunção Vav como uma conjunção aditiva, e. Mas vamos lá então, vamos ver a forma da conjunção Vav. A conjunção Vav é uma conjunção inseparável, assim como as preposições inseparáveis, k, b e l, e normalmente ela será escrita com a vogal sheva, o sheva vocal. Então, por exemplo, com a palavra nefesh, nós adicionamos o vav com o sheva vocal e fica vanefesh, que significa e uma vida. Fácil, né? Nós também podemos falar vaish. Notem aqui que ish é uma palavra que começa com uma letra gutural e não muda nada. Nós temos aqui o vav, o sheva vocal, e a palavra ish. Não mudou nada na ortografia. Também podemos ter o vav, o sheva vocal, em um artigo definido, como por exemplo a palavra vahaish. Notem que, de novo, o vav não mudou como as preposições mudam, as preposições inseparáveis. O vav continua o mesmo em cada uma dessas situações. Então, nesse sentido, a forma da conjunção Vav é mais fácil do que a forma das preposições inseparáveis. Mas existem sim duas mudanças. A primeira mudança é a mudança do Vav para o Shurek. Isso ocorrerá em duas situações diferentes. A primeira situação é quando o Vav é seguido pelo P, o Mem ou o Bet. Eu coloquei aqui um dispositivo mnemônico. Vocês lembram daquele javali simpático do Rei Leão, ou, na verdade, fedorento, o Pumba? Olha só, P, Mem e Bet. Então é só lembrar as letras Pumba, P, Mem e Bet. Mas realmente, com toda a seriedade, cada uma dessas letras é uma letra bilabial. Assim como o Vav é uma letra bilabial. Nós pronunciamos essas letras com os dois lábios. Ou pelo menos no hebraico eles pronunciavam com os dois lábios. E o Vav eles também pronunciavam com os dois lábios. Então por causa disso, ficava mais fácil falar ou up, ou ou ub. Por quê? Porque fica difícil falar vp, vama, vv, vb. Fica difícil, por causa disso, o Vav mudava para um Shurek. Um exemplo disso é a palavra Umelech, que significa e um rei. Ou a palavra Ufanim, e um rosto. Ou a palavra Uvayet, que significa uma casa, tá bom? Então, quando a conjunção Vav é seguida pelas letras Pumba, P, Mem ou Bet, nós temos ela se tornará num Shurek. Uma segunda situação é quando o Vav é seguido pelo sheva vocal. Então, por exemplo, na palavra Sefarim, Sefarim, que significa escribas, se torna Usfarim. De novo, o sheva vocal aqui se torna em um sheva mudo. Isso também porque é mais fácil falar Usfarim do que falar Vesfarim. Assim como nas preposições inseparáveis, o sheva vocal se torna num hirek, com a conjunção Vav, ele se torna um shurek. Existe uma pequena exceção a esta mudança, e é quando o sheva vocal está embaixo de um yod. No caso, por exemplo, de Yehuda, que significa Judá. Neste caso, quando nós adicionamos o Vav, a palavra Yehuda, em vez de se transformar em Uihuda, se transforma em Vihuda. Nós já vimos esse fenômeno antes com as preposições. Este é o caso quando acontece com a conjunção Vav. Quando a conjunção Vav é unida com o Yod e um sheva vocal, o Vav levará o hirek Yod. Agora, outro tipo de mudança que pode ocorrer com a conjunção Vav são as mudanças vocálicas.
A primeira situação será quando o vav é seguido por uma palavra que começa com uma vogal hatef. Por exemplo, no caso de aratzot, que significa terras, vira va-aratzot, que é e umas terras, não e as terras. Lembre-se de novo, este patar que está aqui não é por causa do artigo definido. Lembre que a conjunção vav não vai tomar o lugar do re no artigo definido, tá bom? Então, va-aratzot é simplesmente porque o Sheva assimilou a classe da vogal hatef, o hatef patar. A mesma coisa ocorrerá com hatef segol ou hatef kametz. A segunda situação é que nós teremos mudanças vocálicas, e essa situação é bem rara, vocês não precisam memorizá-la, mas somente estejam cientes, estejam atentos para ver isso no texto hebraico, é que em vez de um Sheva, às vezes você verá um kametz debaixo da conjunção vav, com alguns monossílabos, por exemplo, vatzon, tzon é a palavra para rebanho, ou com algumas palavras que têm tonicidade na primeira sílaba, como por exemplo a palavra lechem, que significa pão. Então, valechem. Mas é só isso, essas são as regras da conjunção vav. Espero que ficou fácil de entender. Se não, de novo, façam perguntas no fórum e vamos lá. Vamos continuar para a próxima unidade. Shalom.